Beleza, então quando ela tiver aparecer aqui, você me avisa. Tem uma questão, né, também, Childers, porque o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a decisão do André Mendonça de manter o Vorcaro preso, mas esse julgamento ainda não acabou. O ministro Gilmar Mendes não deu o seu voto, ele tem até amanhã para terminar, né, esse julgamento. Ele é o presidente da turma e ele ainda não se manifestou. Há uma expectativa muito grande sobre como vai ser esse voto do ministro Gilmar Mendes, se esse voto pode virar o voto dos colegas que já votaram pela manutenção da prisão, né? Ali a gente está falando do Cássio Nunes Marques, né? A gente está falando do ministro Luiz Fux e a gente está falando do próprio ministro André Mendonça, que foi quem mandou prender, e agora o Gilmar Mendes, o ministro Dias Toffoli, por razões que o Brasil inteiro já sabe, pediu para não votar nesse julgamento. Então, os votos dos ministros já foram dados, mas até o final do julgamento, eles podem, obviamente, mudar de ideia. Então, Sim. Ninguém sabe muito bem o que o Gilmar Mendes vai apresentar nesse voto. Me parece uma expectativa de que ele vai fazer críticas à Polícia Federal, que acabou incluindo no material enviado à CPMI vídeos e fotos e conversas íntimas do Daniel Vorcaro, né, que a gente chamou a atenção aqui, inclusive na minha coluna com o Childers, de que não tinha menor relação com o processo, trocas de afagos entre o Daniel Vorcaro e as suas mulheres. A gente não está falando aqui das conversas dele com a Marta, dos momentos em que eles tratam de assuntos, né, que ele faz desabafos ou conta do dia a dia dele com a Marta, que podem interessar as investigações, mas tem trechos nessas conversas, e é sobre isso que é a crítica, especificamente de intimidade entre os dois, intimidade sexual, inclusive, que foram parar ali na CPMI, e isso acabou divulgado na imprensa. E nesse último caso, inclusive, tem vídeos, né, do Exato. Daniel Vorcaro, com a sua, então, esposa e depois com a sua namorada, né, fazendo ali, né, tendo relações sexuais, e esses vídeos não têm nada a ver com a investigação. É lamentável que isso tenha parado ali, e o ministro Gilmar Mendes deve tratar disso no voto dele. Né? São duas levas de informações dos celulares do Vorcaro, né? Porque, na verdade, a gente tem que lembrar que é mais de um celular também. Então, naquela primeira leva, a gente tem ali toda aquela conversa dele com a Marta Graef, tem lá a questão da peleleca e tudo isso que virou meme aí, Brasil afora, mas que, a rigor, não tem nenhum interesse investigativo. E eu até entendo isso como, talvez, Andresa, uma possível estratégia dos investigadores do caso, justamente para dar uma amplitude maior para a questão do master. Eu não sei se você tem essa percepção, mas eu acho que até a divulgação dessa questão do celular, esse escândalo do master era uma coisa meio de nicho, porque as pessoas não estavam entendendo muito bem. O brasileiro ficava meio assim, é um cara que roubou um banco, um fundo que era alimentado pelos bancos e tal. Tudo bem, o que eu tenho a ver com isso? Depois que teve a divulgação das imagens, né, dessas conversas aí, a questão do detalhe dos gastos do Vorcaro, das viagens, etc., isso daí tudo se tornou uma coisa muito mais popular. Só vou te interromper um minutinho, porque parece que a gente já tem imagens do Vorcaro chegando na Superintendência da Polícia Federal.